Como que o Corinthians foi campeão paulista contra o Palmeiras, galera? E aí, Izzy, como é que estamos? Suave? Bora ver de novo o coisinha do nosso time? Bora, Izzy! Pode até parecer que não, mas a gente tem muita coisa pra analisar, até mesmo uma partida de 112 minutos em que a bola rola só por 48. Até porque, assim como já tinha acontecido no Allianz Parque, o Corinthians superou o Palmeiras, técnica e taticamente. E vou te falar que a volta na Neoquímica Arena poderia ter sido mais tranquila se o time do Ramon Dias tivesse aproveitado esse detalhe. Diferente do que a gente viu na partida de ida, em que o Gustavo Henrique era a sobra dessa marcação por encaixe do Palmeiras, que visava sufocar a primeira fase de construção corintiana e recuperar a bola perto do gol. O que a gente viu na volta foi o Ranielli sendo esse homem da sobra. Nem sempre, mas principalmente o Ranielli. E aí, então, o Corinthians não conseguiu encontrar esse homem livre para limpar a saída de bola. Se liga só, como o Ranielli, de novo, não tem ninguém do Palmeiras acompanhando ele, ele levanta os braços, implora por essa bola, mas o Anrileri demora a encontrar. E aí, então, ele é obrigado a voltar no Gustavo Henrique, que também não consegue encontrar o passe no Ranielli, e aí sim despacha essa bola em direção ao Mateuzinho, recuperação do Palmeiras, e aqui eu destaco o Carrilho pela entrega, né? O Corinthians foi um time impressionante sem bola, e com bola também bastante intenso. De novo, mais uma vez, ainda bem que a gente tem um Carrilho, na moral. O Souza encontrando a linha de passe no homem livre, no Ranielli. Repara só como os outros jogadores do Corinthians que aparecem na tela estão muito bem acompanhados por jogadores do Palmeiras. E aí sim, depois de superar essa primeira pressão, o Corinthians podia acalmar, ter posse de bola e se organizar ofensivamente. E esse lance é interessante porque deixa escancarada a importância do Corinthians ter encontrado mais vezes o Ranieri. Se liga como o Palmeiras encaixa e sobe pressão. Um pouco mais atrás, o Aníbal Moreno tem que se dividir entre José Martínez ou Ranieri. A jogada se desenvolve pelo lado esquerdo, então ele vai buscar o José Martínez. E o Ranieri deveria estar sendo acompanhado pelo Veiga, assim como o Mike deveria fechar mais essa marcação pro Anrileri, que tem todo o tempo e espaço do mundo para encontrar justamente o homem livre. O M. Martínez, que acompanhava o Garro, agora precisa abandonar. E a importância da condução nesse caso. O Ranielli conduz e Ranielli ajudou demais, no volante do Palmeiras, que não sabe se salta ou defende a profundidade. E aí você vai lembrar, né, que o M. Martínez teve que abandonar o Garro, e é justamente o Garro que o Memphis está procurando nessa quebrada de pescoço. Ele domina cercado por 3 adversários. Além do árbitro, ele faz uma jogada digna de craque. Habilita o Rodrigo Garro, que pega Cara, essa bola foi um absurdo, velho. Um lance parecido esse passe do Memphis foi lindo. E essa bola não entra por um pecado. Você com certeza tá careca de saber que a fraqueza de um 4-4-2 losango, o esquema utilizado pelo Corinthians, é justamente a defesa pelos lados do campo. E se você tá careca de saber só de acompanhar o canal, certamente o Ramon Dias tá careca de saber, porque no primeiro derby desse Campeonato Paulista, ainda na fase de grupos, o Abel escalou 2 alas bem espetados e conseguiu ferir o Corinthians no primeiro tempo lá no Allianz. E com a saída do Romero e a entrada do Rodrigo Garro para esse segundo jogo da final, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado sobre o Corinthians no momento defensivo. Só que aí Dias mudou e deu muito certo. O Garro ficou na posição de falso 9, o Yuri recua por um lado e o Memphis pro outro. Eu notei isso durante o jogo. No primeiro derby da fase de grupos, depois do gol sofrido que eu acabei de mostrar pra vocês, o Ramon e o Emiliano fizeram um único ajuste no Corinthians sem bola. Ao invés do Igor Coronado continuar completando o losango, que era o titular no lugar do Rodrigo Garro, eles deslocaram o Coronado para recompor pelo lado esquerdo, formando 2 linhas de 4, um 4-4-2. Aí já tá na sua tela e muito claro a mudança, né? Ramon e Emiliano armaram o Corinthians num 4-3-3. E qual era o intuito? Justamente tirar a vantagem que o Palmeiras teria, porque o Palmeiras sempre faz eu notei isso durante o jogo. Essa vantagem numérica, né? Essa superioridade na primeira fase de construção. E o Palmeiras, que vem sendo ao longo desses últimos jogos um time muito burocrático na saída de bola, teve muita dificuldade para encontrar jogadores por dentro e também usou e abusou desses tipos de lançamento que o Corinthians estava muito preparado para enfrentar. Inclusive, sobre essa burocracia do Palmeiras na saída de bola, eu não preciso falar nada, né? O Mike aqui deixa escancarado o que acontece. Ele fica muito irritado com o Emiliano Martínez, que simplesmente não acelera esse passe. Desenhado na tela, o 4-3-3 do Corinthians. E também me chama muita atenção como existe um buraco, uma cratera entre defesa e ataque do Palmeiras, né? Simplesmente não existe meio. O Corinthians até cediu alguns espaços. Mesmo problema da seleção brasileira quando tinha posse de bola. Mesmo problema, eu apontei isso durante os 2 jogos do Brasil, tá? Tanto contra a Colômbia quanto a Argentina.
A distância entre a primeira linha de defesa e a última linha de ataque do Brasil era mais longa que isso ainda, tá? E aí o Brasil ficava muito refém de apenas ter 2 jogadores para tentar criar contra uma Argentina que jogou com 4, às vezes 5 pelo meio campo, e deu no que deu. Não existe meio. O Corinthians até cedeu alguns espaços e isso é algo para sim ficar de olho, mas o Palmeiras pouco conseguia aproveitar. Em raros lances, como esse que o Rafael Veiga desce e carimba pro Piquerez, mas mesmo assim demora demais para fazer essa inversão, e o Corinthians com muita qualidade nessa recomposição e também nesse balanço, né? Consegue balançar do lado direito pro lado esquerdo e sim, fecha a porta na cara do Estevão, que de novo, não achou absolutamente nada contra o Corinthians. E aqui vocês vão ver que até mesmo nos momentos em que o Palmeiras conseguia gerar alguma vantagem, e é justamente o que acontece com o Veiga dando um gato no Carrilho, se liga como ele espera o André Carrilho perder a referência para se aproximar, quando o Palmeiras raramente gerou essas aproximações, conseguiu avançar em direção ao campo de ataque um pouco mais livre de marcação, repara só como o Corinthians está muito bem armado. Félix Torres assumiu a vaga do Mateuzinho na lateral direita. E aí o Raniel e o Martínez cobriam. Estava pronto para absolutamente todas as armas que o Palmeiras poderia apresentar. Apresentou muito pouco, é verdade. Esse foi um dos poucos momentos no primeiro tempo que a saída de bola foi um pouco menos burocrática. Aí sim o Mikael tentando um passe de ruptura, conseguindo encontrar o Estevão e gerando dúvida no Anrileri. O Anrileri não sabe se marca o Mike ou vai no Estevão. Só que aí a gente precisa falar sobre o André Carrilho, uma recuperação sensacional que atrapalha esse passe do Estevão. E de verdade, eu acho que nada resume melhor o Carrilho se sacrifica demais pelo time, pô. Durante os primeiros 45 minutos do que as estatísticas. Mesmo à frente do placar, o time do Ramon Dias conseguiu se defender muito bem e criar a melhor oportunidade de gol. E foi o chute na trave. Isso que na volta do vestiário, eu pelo menos achei que o Palmeiras ia voltar com algumas peças diferentes. Não foi isso que aconteceu, mas mesmo assim o time do Abel melhorou. Você deve ter reparado isso, né? E aqui eu te mostro por quê. Ainda que tenham sido poucos, é inegável que os melhores momentos do Palmeiras na primeira etapa foram quando o time do Abel conseguiu explorar o entrelinhas, né? Esse espaço, essa lacuna gigante que o Corinthians muitas vezes deixava entre meio campo e defesa. Um outro destaque é para a presença do Rafael Veiga não saindo do terço final e vindo buscar essa bola, e sim já participando da segunda fase de construção. Não ativamente, mas vocês viram, né? Como ele gera dúvida no André Carrilho. O Carrilho não sabe se fecha o Veiga ou o Facundo. O Facundo é quem recebe, consegue habilitar o Mike, mas aí a gente viu um outro problema do Palmeiras, né? Um time que, mesmo quando chega no terço final, também tem muita dificuldade para concluir, chegar com mais clareza ao gol do seu adversário. Se liga nesse outro lance, como o Palmeiras acelera um pouco mais o passe, como o Mike estava pedindo naquele momento, e aí sim, Mike consegue habilitar o Estevão, que tá num 2 contra 1, é verdade, é que eu preciso destacar a entrega do Anrileri e do José Martínez pelo lado taticamente esquerdo, muito bem o Anrileri. Do lado direito, é óbvio, o Mateuzinho fez uma partidaça. Mesmo assim, a gente já vê uma melhora substancial do Palmeiras, né, que não criou nada no primeiro tempo, e aqui a gente já tá mostrando um terceiro lance. Se liga como o Emiliano Martínez conduz, aí sim ele fixa a atenção do José Martínez, o Mateuzinho estava sendo atraído pelo Piquerez, essa bola com o Rafael Veiga agora já no terço final, e ele encontra um belíssimo passe pro Vitor Roque que não consegue chegar na bola. O que eu gelei na hora desse passe não tá explicado, pô. Exatamente disso. Se liga a passividade do trio do Corinthians e como o Veiga já ali um pouco mais à frente gera dúvida no Carrilho. Mais uma vez, Facundo Torres é habilitado e aqui o Vitor Roque explorando o intervalo entre os dois zagueiros, né? Uma arrancada espetacular e um pênalti muito infantil do Félix Torres. Muito Mas antes da infantil. gente falar desse monstro de goleiro que é o Hugo, você tá ligado àquela hora que o Ramon Dias foi dar uma espiadinha no VAR? Pois é, mano, ele me falou que ele viu que você não tá inscrito e nem ativou o sininho das notificações aqui no Futebol Máximo. E vocês estão ligados, né? No canal tem muito Corinthians. Beleza, feito isso, chegou o momento da gente exaltar o Hugo Souza. Ao todo, desde que ele chegou no Corinthians, foram 20 penalidades contra. 11 bolas entraram, 7 ele defendeu e outras 2 foram pra fora. E a pergunta tava na tela, né? Pra você, depois dessa defesa de pênalti, que basicamente decidiu o jogo, o Hugo Souza virou o seu ídolo. E aí então, depois da expulsão do Félix Torres, como tu é burro, Félix, na moral. Um pouco mais, a gente vê o Palmeiras empilhando atacantes, Vitor Roque, Flaco e também o Thales. O Corinthians muito bem fechadinho, né? Se fechou em 2 linhas de 4. E aí sim, quando o Palmeiras avançava, se liga só como o Corinthians conseguia defender muito bem a sua grande área, né? O André Ramalho entrou pra ajudar nessa força aérea e também o Corinthians não deixou de o Corinthians soube cobrir muito bem esses cruzamentos, pô. De gol. Eis que, com um jogador a menos, o Memphis
Depay sabia exatamente como acabar com o jogo. Ele sobe na bola, não para desrespeitar o Palmeiras de forma alguma, e sim para armar uma confusão generalizada, que fez o Corinthians ganhar tempo. Tempo esse que, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, não foi acrescido pela arbitragem. E mesmo assim, o Corinthians ainda poderia ter liquidado a fatura. Depois de um passe na fogueiraça do Naves pro Richard Rios, uma baita de uma entrega do Yuri Alberto, que eu também repito a pergunta que eu fiz pro Hugo. Muita gente muito esforço, viu, cara. O choro do Yuri Alberto e desmereceu. Eu achei bizarro quem desmereceu o choro do Yuri Alberto, um cara que passou por tanto no Corinthians e deu a volta por cima e merecia demais ter feito esse gol. Um time forjado pra contra-atacar, que inclusive já feriu o Palmeiras no Brasileirão do ano passado, quase desse consegue jeito fazer esse gol. Faltou uma cavadinha no estilo Romarinho, mas o Yuri Alberto, que aqui lamentou, a execução do depois, movimento demais, porque o Corinthians a execução do movimento do Everton foi boa aí, tá? Deixa eu até voltar aqui, ó. Cima e merecia demais atacar, que inclusive já feriu o Palmeiras no Brasileirão do ano passado, quase consegue fazer esse gol. Faltou uma cavadinha no estilo Romarinho, mas... Deixa eu voltar um pouquinho, porque ele faz um movimento de futsal aqui, pô. É o X, tá ligado? Ele expande as duas pernas e ao mesmo tempo ele encosta o tronco no chão para fechar o espaço de tomar no meio das pernas, expande as duas pernas para buscar o toque rasteiro do Yuri e expande os braços também para tentar ocupar o maior espaço possível para atrapalhar o Yuri. E na minha primeira impressão, quando a gente estava vendo o jogo ao vivo, eu pensei que tinha sido realmente um vacilo do Yuri, tá ligado? Mas depois que eu vi o replay com calma, obviamente depois que o jogo passou, que eu fui rever os melhores momentos, eu notei que aqui foi mérito do Everton. Por mais que eu não ache que o Everton esteja em nível de voltar a ser convocado para a seleção, eu discordo da última convocação dele, tá? Não porque ele joga num time rival nem nada, até porque eu defendi o Everton ser convocado como terceiro goleiro por muitos anos, tá? Acho que no momento no Brasil tem goleiros melhores que eles para poder fazer parte do corpo de goleiros da seleção, certo? Só que nesse lance específico aqui, ele foi bem. Ele foi bem, tá? Enfim, deu Corinthians, graças a Deus. Graças a Deus deu Corinthians. Mas aí nossa, cara, esse Bahia e Corinthians no domingo vai ser um caos. Enfim, obrigado pela companhia, gente. Até a próxima aí, eu fui. Tchau, tchau.